E eunuco. Os irmãos estão aqui na plataforma, quiser descer, eu não sei como é que é a regra da igreja, quiser me assistir de frente, fique à vontade. Irmãos, a gente vai estudar hoje sobre Felipe e eunuco. Para quem não sabe, meu nome é William, sou ali da Igreja da Floresta, sou ancião e também sou do Ministério da Novo Tempo. Eu dou estudos bíblicos. E a gente vai estudar um pouco hoje a arte de ganhar almas, a arte de dar estudo bíblico. E isso é importante, irmãos, porque a vida cristã, ela é resumida no trabalho missionário. Muitos podem achar que não. Porque senão, irmãos, a gente está vindo na igreja, só bater o ponto aqui e ir embora para casa. E não é essa a missão que Jesus deu para nós. William, mas irmão, eu não tenho a arte de ler, eu não sei ler. Irmãos, lá na Igreja da Floresta tem uma irmã lá, a mãe do irmão Hugo. Ela não sabe ler, não sabe escrever, e dá estudo bíblico e ganha almas. Irmão William, eu já estou com uma idade um pouco avançada. Irmãos, quem é mais velho aqui vai lembrar do Muhammad Ali. Muhammad Ali ele era um lutador, foi campeão mundial. E ele, um certo dia, tinha perdido uma luta, entrou no vestuário e ali ele morreu. Ele morreu e foi ressuscitado. Deus ressuscitou ele. E nesse momento que ele tinha morrido, o que aconteceu? Ele prometeu para Deus que ia entregar a vida para Deus, ele entregou e não lutou mais. E ele abriu uma ONG para cuidar de crianças, de lutadores. Mas ele faliu. Nessa que ele faliu, ele teve que voltar a lutar para sustentar aquela ONG que ele tinha aberto. E ele foi campeão mundial com 45 anos de idade. Isso é impressionante. Você pode pensar, poxa, irmão, mas eu já estou com uma certa idade. Irmãos, ele teve que exercer a saúde física dele, que é muito mais difícil do que você pegar um livro lá em casa. E ele, com 45 anos, ele foi campeão mundial. E o interessante, irmãos, que Deus tinha dado a vitória para ele, a esposa dele tinha sonhado que ele ia ser campeão mundial com 45 anos. E o lutador que ele ganhou tinha 23 anos de idade. Ou seja, tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Não existe nada do que Deus não possa fazer em nossas vidas. Amém? Abriram aí em Atos 8, versículo 26, coloque sua mão sobre sua Bíblia e vamos orar. Oremos. Poderoso Deus, estou aqui na tua casa, Senhor Deus, aonde tu me chamaste para falar do teu amor. E eu te peço nesse momento, primeiro, que tu venha sobre mim, perdoando as minhas falhas e pecados, que tu também afaste essa dor de cabeça que eu estou sentindo, para que não me atrapalhe aqui também, Senhor Deus. E as pessoas que vieram aqui ouvir a tua voz, que sejam impactadas pelo teu Santo Espírito e pelo estudo que vai ser dado agora de manhã. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz aí o versículo 26, Felipe e eunuco diz assim: um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, disponha-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, e ele se levantou e foi. E eis que o Antíope eunuco, alto oficial de Candence, rainha dos Antíopes, qual era superintendente de tudo, de tudo e do seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouvindo-o ler, o profeta Isaías perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como podereis entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Irmãos, esse texto ele é fantástico. Primeiro, Deus, por que Deus escolheu Felipe para levar a mensagem ao eunuco? Irmãos, tudo é um preparo. Como eu citei aqui, o lutador, ele com uma certa idade, ele teve que ter uma preparação. E assim aos estudos bíblicos. A pessoa tem que se preparar. De início, eu gosto desse estudo aqui, irmãos. Você pode escolher o estudo que você quiser. Eu gosto desse aqui, que ele é muito, muito simples. E aí eu tenho livros que eu estudo. Esse livro aqui, os irmãos que são mais antigos, isso aqui é um livro fantástico. Isso aqui é uma tese de doutorado. Muito bom para quem dá estudo bíblico.
Tudo que eu tenho dúvida eu venho ler nesse livro. Tem esse outro aqui, recentemente eu comprei. Também, recentemente, que eu digo, já tem uns 5 anos. Esse aqui também é um livro muito bom para estudos. Prepara você para dar estudo bíblico. Tudo, irmãos, na vida há um preparo. No dia de hoje, os pastores das outras igrejas, os membros das outras igrejas, eles estudam quanto a gente, ou mais. Ou mais. E se a gente não estiver preparado, irmãos, para falar da palavra de Deus, a gente vai perceber que as almas não são ganhas, porque tem que ter um preparo. E eu vou provar isso na Bíblia. Passa o primeiro texto aí, irmão. Olha o que diz aí. 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, temos que estudar a palavra de Deus. Eu trabalhava no Correio, irmãos, ali perto da minha casa, na Jatuarana. Eu acordava 4 horas da manhã para estudar a palavra de Deus. Todos os dias eu fazia isso. Eu já li muitos livros, eu só tenho a 8ª série, irmãos. Eu era gago. Com a leitura, Deus me curou. Fui lendo. Eu era gago. No primeiro dia que o irmão me convidou para pregar na igreja, eu preguei, sumiu minha gagueira, eu fui curado lá na igreja da Floresta. E hoje eu falo da palavra de Deus. Mas eu gastei tempo, irmãos. Tem gente que quer dar estudo e não se prepara. Muitos anos da minha vida. Quando eu me converti, irmãos, eu li a Bíblia em 3 semanas, a Bíblia toda. De capa a capa. 3 semanas eu li a Bíblia toda. Tinha dia que eu lia 100 páginas da Bíblia. Uma vez eu não perdi meu emprego de madrugada, eu trabalhava à noite, porque eu estava lendo a Bíblia. O meu chefe chegou, pegou meus amigos dormindo, e eu, 3 horas da manhã, desde a meia-noite, eu estava lendo a Bíblia. Todos pegaram as contas, eu não peguei as contas. Eu trabalhava lá na faculdade de São Lucas à noite. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela te cura de tudo. Eu era do tráfico, eu vendia droga, eu era alcoólatra. Bebia 4 dias, começava a beber na quinta-feira e ia parar no domingo. Eu jogava bola por aí, deixei de jogar bola, porque um vício leva ao outro. E Deus, através da leitura da palavra de Deus, Deus tem me dado o que eu sou a pessoa hoje. Eu sou um pai de família, já sou avô, graças a Deus. E Deus, Ele mudou minha realidade de vida. Eu era do tráfico, eu era bandido. O que a palavra de Deus não pode fazer na minha e na tua vida? E não existe idade para isso. E aí diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, maneja bem a palavra da verdade, irmãos. E quando diz manejar bem, irmãos, entra uma outra coisa. Você não tem só que conhecer, você tem que viver esse estilo de vida diferente. Hoje tem muita gente que conhece, mas não vive o estilo de vida que um cristão tem que viver. Não se veste como um cristão tem que se vestir, não obedece a palavra de Deus como tem que ser obedecida. E as bênçãos não aparecem na vida da pessoa. Passa mais um aí, irmão. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 4, versículo 13. Quando vieres, trazem a capa que deixei em Troades, em casa de campo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo não estudava só a palavra de Deus, irmãos, como eu apresentei aqui para vocês. Nós podemos estudar de tudo. Eu estudo até as outras igrejas, irmãos, que nós temos que estudar. Lá em casa eu tenho 9 Bíblias, 2 católicas e várias protestantes e de outras denominações. Por quê? Dependendo da pessoa que eu vou estudar a palavra de Deus, eu tenho a Bíblia na tradução que ele entende. Isso é importante. Isso é importante, você ter várias traduções. E saber quais traduções que você vai conversar com uma pessoa. Leia, estude, busque. Hoje está muito fácil, a internet facilita tudo. Passa mais um texto aí, irmão. Olha o que diz aí. 2 Timóteo 4,16. 1 Timóteo, aliás. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Olha que palavra importante, irmãos. A doutrina que nós aprendemos. Temos guardado, irmãos, o sábado como tem que ser guardado? Ou a gente ainda é daqueles que quando dá o pôr do sol, a gente está no mercado ainda comprando, não está cantando. Ellen White fala, irmãos, que 30 minutos antes do pôr do sol, nós já temos que estar adorando a Deus. Agora, por que ela fala isso? Porque os anjos de Deus adentram a nossa casa para adorar conosco. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, prega a palavra de Deus e vive dela, a gente vê as bênçãos em nossas vidas.
Eu digo isso, irmão, porque eu sou vigilante. E quem é da área da vigilância sabe disso. Meu irmão, é dificultoso arrumar um trabalho que não guarda o sábado. E no meu trabalho eu guardo o sábado. Eu sou o único. Aliás, tem 2 lá na empresa. Eu estou agora na Belém Rio. Eu sou o único de vários pastores e bispos que tem lá. Eu sou o único que dá estudo bíblico lá na base do trabalho. O seu Paulo, o dono lá, ele me chama para pregar lá para ele, para a esposa dele. Semana passada eu estava lá na empresa. Ou seja, através da nossa fidelidade, irmãos, que não é perfeita, somos pecadores, mas Deus nos coloca em locais para falar da palavra de Deus, isso é importante. Ele gosta muito. Outro dia ele foi lá no meu posto e me cobrou, pô, cara, tu não vai mais lá comigo? Ele queria que eu fosse em 15 dias, mas tem vezes que não dá. Ou seja, irmãos, temos que viver aquilo que nós conhecemos. Porque as pessoas, irmãos, elas estão nos olhando, estão nos observando. Porque as pessoas, irmãos, quando sabem que você é adventista e você vai para algum local e você toma um café, a pessoa sabe que você está errado. Porque a doutrina adventista não prega isso. Quando você está lá no seu trabalho, que você come um salgadinho lá, de porco, as pessoas estão olhando isso. Não vão confiar no teu testemunho. Lá no meu trabalho, logo quando eu comecei a trabalhar, eu estou ali atrás da Cepoad, ali atrás do Botafogo ali, e lá só servia café. E o pessoal percebeu que eu não tomava o café. E começou aquele burburzinho. Ah, ele deve ser adventista, daquela igreja cheia de frescura, que não come isso, não come aquilo. E a psicóloga de lá, irmãos, deu uma aula sobre o café sem eu precisar falar nada. Que o café era prejudicial à saúde. Quem tem depressão e ansiedade não pode tomar café porque ele potencializa a pessoa que é ansiosa. Porque ela tem cafeína. Estude sobre o café, irmão. A cafeína tem um parentesco com a cocaína. Porque uma pessoa que toma muito café, quando ele não toma, ele fica o quê? Agitado, sem abstinência. Então, lá, a psicóloga deu uma aula, nunca mais falaram nada, agora serve uma garrafa lá de chá. Então, irmãos, a gente tem que viver. Passa mais um texto. Olha o que diz aí. Nesse tempo terrível, justamente antes que Cristo vinha pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre nós. Irmãos, o nosso testemunho nesses últimos dias não é só pegar a Bíblia e falar 50 textos da Bíblia e falar que é adventista ou de qualquer denominação. Hoje em dia nós temos que viver. E o que é viver? É você realmente ter um estilo de vida cristão e as pessoas vão perceber isso. As pessoas vão perceber isso. E nós temos que ser cristãos, irmãos, em todos os locais. Ultimamente, eu não estou mais jogando bola, mas quando eu ainda brincava, ainda tem um tempo atrás, ali na Jatuarana, ali, tem o AFP Esportes, onde lá é empresário. Tem o Beto das Bombas, tem o BH Tinta, eu conheço esses camaradas tudinho, eu jogo bola com eles. E lá eles bebem muito. Mas morreu um amigo nosso lá, e o dono lá me chamou, William, tu pode fazer um culto aqui para nós? Posso. E agora eu sou o pastor oficial deles lá. Quando um adoece, quem é que eles ligam para orar? Sou eu. Quando alguém está com dificuldade até financeira, esse dia um amigo nosso, o mercado dele pegou fogo. Eu fui lá com ele atender. Deus abençoou ele, já reconstruiu tudo de novo. Então nós temos que ser luz, irmãos, para as pessoas. Mas para isso, irmão, nós temos que ter uma conduta em nossas vidas. Temos que ter uma conduta em nossas vidas. Abra a tua Bíblia aí rapidinho. Abra a tua Bíblia aí. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, o verso 8. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa o quê? Boa fama. Irmãos, tem muita gente que não tem uma boa fama, irmãos.
Como que as pessoas vão confiar na gente para falar do evangelho se a gente não tem uma boa fama? Abram em Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 1. Olha o que diz aí, Eclesiastes 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ou seja, a nossa fama, irmãos, isso quer dizer, sabe o quê? Uma boa conduta cristã. Eu coloquei aqui no dicionário, olha o que diz aqui. A expressão boa fama, nesse contexto, refere-se à reputação, um bom testemunho, que se tem perante outras pessoas, de acordo com a sua igreja. Ou seja, irmãos, temos que ter uma boa conduta. E isso, irmãos, só vem quando a gente tem leitura da palavra de Deus. Porque quando tu tem leitura da palavra de Deus, tu se encontra com aquele que é o próprio Deus. E aí ele muda qualquer realidade. Ele muda qualquer realidade que seja. Ele muda qualquer realidade. A minha vizinha, irmãos, se der tempo a gente vai mostrar no vídeo, ela era mãe de santo da macumba. Ela não era uma membrazinha da macumba, não. Ela era mãe de santo da macumba. Eu dei estudo para ela, ela saiu da macumba. Hoje ela é diaconisa da nossa igreja. E os demônios não deixaram ela, irmãos. Trouxeram um câncer nela esses últimos dias. Mas, para honra e glória de Deus, ela fez a cirurgia e foi curada, não voltou o câncer. Fez uma festa na casa dela com o pastor, várias pessoas. E assim, irmãos, tem sido quando a gente tem uma boa fama. E quando eu digo uma boa fama, irmãos, a nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa. Mas quanto mais eu me aproximo de Cristo, a nossa perspectiva de vida, ela muda em tudo. Ela muda em tudo. E temos que ter isso, irmãos. Passa mais um aí, irmão. Olha o que diz aí, Sinceridade, Serviço Cristão, página 174. Não deve haver pretensão na vida dos que têm mensagem tão sagradas e solenes como os que fomos chamados a proclamar. O mundo está observando os adventistas do sétimo dia porque sabe de alguma coisa de sua profissão de fé e da elevada norma que adotam. Quando vê os que não vivem à altura de sua profissão, aponta-os como escárnio. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Quanto de nós trabalha em vários locais e as pessoas não perguntam para você como é a tua igreja? Porque a gente dá mau testemunho. E a pregação do evangelho, irmão, não vem necessariamente só fazer isso que eu estou fazendo aqui ou cantar. Não é isso. A pregação do evangelho, irmãos, é a tua conduta de vida. A pessoa vai perceber que tu é uma pessoa diferente. E ele vai querer saber. Quando tu tem uma receita, não sei se os irmãos perceberam, eu como bem, graças a Deus, por isso que eu estou gordinho. E sou cozinheiro também. Quando eu vou na casa de um irmão que eu como uma comida saborosa, eu não só como a comida, mas eu quero saber da receita. Assim é a vida cristã. A vida cristã, quando você tem a tua vida cristã pautada na palavra de Deus, a pessoa vê que você é diferente. E de várias ofertas que tem no mundo de igrejas, ele vai querer vir para a tua. Por que ele vai querer vir para a tua? Porque você tem uma boa conduta. Você é uma pessoa que é bem falada no meio das pessoas. Mas nessa perspectiva, irmão, nós temos que entender, nós somos pecadores. Não podemos fugir disso, não há uma perfeição na gente. Essa perfeição só vem quando a gente se conecta com aquele que é o próprio Deus. E aí sim a nossa perspectiva de vida, ela muda. Ela muda totalmente. Passa mais um. Olha o que diz aí. Atos dos Apóstolos, esse livro novo, né, aquela coletânea nova, olha o que diz aí. Esse Antíope era homem de boa posição e de grande influência. Deus viu que quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que receberá e exerceria forte influência em favor do Evangelho. Anjos de Deus estavam auxiliando esse inquiridor. A palavra inquiridor é pesquisador da luz. E ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem poderia guiar a luz. Ou seja, irmãos, o profeta que estava ali, irmão, por que ele foi guiado a levar? Porque ele era um cara preparado. Aqui está falando, mãe, que o Espírito Santo de Deus,
ele vai colocar em contato aquele que tem sede de entender a palavra de Deus com aquele que está preparado. Irmãos, é impressionante. Eu não corro atrás de estudo. E aparece aos montes. Muitos. Inclusive, esse ano, irmãos, é o ano mais fraco que a gente batizou pessoas. Mas lá, com o pastor Jones, a gente teve a reunião e foi colocada uma meta. 50, só 50 batismos. E eu ali na minha mente orei e falei, Senhor, me ajuda, 10, só 10. Nós estamos no mês 7, né? Já batizamos 9. E quando eu digo 9, não faz parte dos 50 que ele pediu, foi eu, pessoal. Falei, Senhor, me dá 10 esse ano, só 10. O ano mais fraco foi esse ano. Geralmente é 30. Falei, Senhor, me dá 10, só 10. Já tem 9. E estamos estudando com 1, hoje às 13h30 eu vou estar estudando com 1. E já vai fechar já. O que nós estamos fazendo, irmãos? Por que não estamos ganhando almas? Uma igreja preparada, com recursos, com material, com pastores que explicam muito bem, com materiais. Por que não estamos ganhando almas? Falta de preparo, irmãos. Falta de preparo. E aqui no finalzinho diz, pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem poderia guiar a luz, ou seja, uma pessoa preparada. Se o Espírito Santo, irmãos, não está me escolhendo ou te escolhendo para salvar pessoas, é porque a gente não está preparado. E o Espírito Santo não tem colocado essa